Hoje eu vim diretamente aqui da rua para fazer essa live. Estou ao vivo aqui agora para mostrar para vocês algo que aconteceu sobre uma irmã. Nós temos às vezes o hábito de falar em Deus, talvez ou caminhando com um amigo na rua, numa praça, no intervalo que nós temos de trabalho. E aconteceu com uma irmã, ela não estava bem quando falava algo para ela na rua. E ela disse que o pastor da igreja dela havia aconselhado ela para que quando fosse para falar de Deus para alguém, que não falasse lá na rua, que levasse até a igreja. Eu disse para ela: minha irmã, há coisas que é para nós fazermos. Nem tudo é lá para você levar lá para o pastor. Até mesmo quando se trata de uma ajuda, a palavra de Deus diz que nós não podemos sobrecarregar a igreja. Quando é para você fazer a obra. E aconteceu que quando eu falava de Deus para essa irmã tinha uma estratégia para ela não ouvir a palavra de Deus, que ela achava uma forma de interromper de uma maneira assim tão simplona, que ela dizia que se você falasse para ela o nome, um assunto referindo a um apóstolo ou alguém que tivesse na Bíblia, ou alguém que fez a obra de Deus, ela achava um jeito de interromper, não deixar você falar. Então, se você pregasse para ela e falasse para ela de Daniel da Bíblia, Daniel da Cova dos Leões, ela achava um jeito de falar de um Daniel vizinho dela, para interromper, para não deixar você falar de Deus. E veio acontecer que essa irmã, certa vez, ficou num lugar só. Era escuro, não tinha ninguém. Era um horário já mais tarde da noite. E só que aproximou uma pessoa da onde ela estava, e esta pessoa estava, como ela dizia, drogado. O olho estava vermelho, e a pessoa estava até cheirando mal. E ela ficou amedrontada, e ela não sabia o que fazer. Olhava para um lado e para o outro e não estava vindo ninguém. E quando ela ficou preocupada, ela viu que ela não tinha saída, ela começou a falar em Deus para aquele homem que estava ali. Só que aconteceu algo que ela não esperava. Ela começou a falar em Deus para ele, por causa do medo que ela estava sentindo, que ela disse que as pernas dela começou a ficar bamba, por causa do comportamento daquele homem. E aquele homem tinha nas mãos um punhado de uns palitinhos de madeira que se usam para fazer churrasco. E ele dizia para ela que ele tinha vontade de pegar aqueles pedaços de madeira e enfiar na cabeça de uma pessoa. E ela ficou cada vez mais amedrontada. E foi aí então que ela começou a falar de Deus para ele, porque ela ficou com medo. Não é que ela queria, não, é por causa do medo que ela estava sentindo. E com isso aconteceu o contrário, que ele se interessou pelo que ela estava falando. Aí ele começou a ficar também conversando ali, falando também de Deus, e dizia para ela: olha, eu também gosto da palavra de Deus. E começou também a falar. Mas o intuito dela não era de falar de Deus ali para ele, de pregar para ele.
porque ela estava com medo. E como ele também se interessou, então se o intuito dela era de fazer com que ele saísse dali, aconteceu o contrário. Ele começou a se interessar e ficou lá conversando com ela. E não vinha ninguém, não passava ninguém. Só ela ali. E ela foi sentindo aquele medo, que as pernas dela ficou bamba. E ele ficou um tempo ali, pediu um café ali, porque ela tinha uma banca exposta ali. E depois ele, de um certo tempo, pediu cigarro. Pagou para ela certinho. E aí ele disse para ela: olha, não é na senhora que eu ia enfiar esses palitos, que eu ia machucar, não. Era numa outra pessoa que está indo lá na frente. Mas ele estava dopado, drogado. Então ele foi embora. E ela, na semana seguinte, ela veio contar para mim. Fazia uma semana que eu havia dito para ela: minha irmã, o que é para você fazer, o que é para você falar, o que Deus coloca na sua boca, é para você. Você não tem que levar a pessoa lá na igreja, não, se é ali na hora ali, é com você ali na hora, você vai falar de Deus. Agora, se você não souber falar, tudo bem, vamos lá na igreja. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas a igreja somos nós. Então, aonde nós estivermos, né? Onde nós estivermos, que seja no deserto, no mar, na rua, nós somos a igreja, o templo. O versículo da palavra de Deus diz: vós sois o templo aonde habita Deus. Vós sois. Então, eu sou o templo. Você é um templo. Nós somos o templo. Vós sois o templo aonde Deus habita. E quando Jesus voltar, não pensa que Jesus vai levar a igreja como muitos pregam. A placa da igreja, a barra de concreto. Não, se você segurar nela, você vai ficar, viu? Segundo o que eles pregam, né, que vai subir. A igreja dá a entender ali que eles falam que é aquela barra de cimento, concreto. Não. A igreja somos nós. O templo somos nós. Vós sois o templo onde Deus habita. Então essa irmã veio falar comigo e ela contou isto. Esse acontecimento fazia uma semana que nós tínhamos conversado. E eu disse: então, minha irmã, então quer dizer que não é só lá na igreja que se fala em Deus. Ela disse: mas eu falei porque eu estava com medo. Eu falei: mas falou. Mas falou, porque aonde nós fomos, nós temos que levar a palavra de Deus. O Senhor Deus nos colocou nós no meio dos ímpios, dos hipócritas, dos zombadores, para que a palavra de Deus chegue por todo canto. Então, nós somos o templo. Então, aonde você estiver aí agora, você é uma igreja. Você é um templo. Então, você vai falar de Deus aonde você estiver, meu irmão. Você não precisa de só ir lá na igreja para você falar, não, tá? É aonde você estiver. Nós somos o templo onde habita Deus. Então, onde você estiver, tem que estar vendo o cântico, o louvor, o testemunho. Nós temos que estar exercitando a nossa fé, dando exemplo aonde você estiver. Por isso eu estou aqui agora, fazendo essa live para vocês. Amém.